Pois é, gente, estamos aqui tentando trazer para vocês um pouco daquilo que eu gosto, em termos de música, em termos de literatura, em termos de escrita. Eu não sei se vocês estão escutando, tem um carro lá fora pitando, os vizinhos fazendo barulho. Então aqui é assim, a paixão se mistura com o som do cotidiano, o som que grita lá fora. E a vida é assim. Nem sempre a gente consegue do jeito que gostaria, mas o importante é a gente conseguir. Hoje eu vou tentar falar com vocês. Me esqueci de dizer, este é o canal Literatura Voa. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos e para todas. Hoje eu vou tentar conversar com vocês um pouco sobre dicas de escrita, porque eu acho que isso não existe. A escrita cada um desenvolve a sua maneira, na verdade. Cada um tem o seu ritual de escrita e tem gente que precisa escrever, tem gente que escreve por necessidade da entrega de um trabalho acadêmico, agora tem gente que escreve pela necessidade de colocar no papel aquilo que sente acerca do mundo, acerca das coisas. Escrever literatura é um processo diferente, complicado, porque exige alguma coisa a mais que eu não sei explicar bem o que é. Alguns falam que se trata de genialidade. Eu não sei se é bem genialidade. Eu acho que pode ser uma prática de leitura agregada a uma prática de escrita. Tem escritores como, por exemplo, Roberto Bolanho, que ele dizia ser bem melhor ler do que escrever, porque escrever é sempre um parto, é sempre difícil, é sempre um ato de entrega. É verdade, a gente fica extenuado. Quem gosta de escrever, quem vive de escrever e quem necessita escrever sabe do que estou a falar. Bom, mas no âmbito da escrita acadêmica, vamos colocar nesses termos, nós temos alguns pormenores que, pelo menos eu, enquanto um sujeito que vez por outra me encontro escrevendo uns artigos acadêmicos, uns ensaios, porque, para quem não sabe, eu sou professor de literatura, trabalho numa universidade pública e é de praxe que nós publiquemos os nossos trabalhos, as nossas linhas de pesquisa. Enfim, é comum acontecer isso. Tem gente que pensa que o professor só entra na sala de aula e dá aula. Não, o professor ele tem que gerenciar todo um universo em volta dele que agrega uma infinidade de coisas e parte dessa infinidade de coisas é a escrita de artigos, ensaios, revisão de textos, revisão de monografias, dissertações, teses e orientações, e a orientação não deixa de ser um processo também de escrita junto com o aluno, porque a gente pensa junto com o aluno e etc. Então, num primeiro momento, o que a gente pode pensar? Cada um tem que desenvolver as suas manias, tá? Como que eu começo, por exemplo, a escrita de uma análise sobre uma interpretação acerca de uma obra literária, por exemplo? Como que a gente pode partir desse princípio, né? Pegar uma obra literária
e apresentar temas a esta obra literária e fazer com que elas se desenvolvam ali, eles, os temas. Eu não sei se eu fui claro, mas a questão é, eu estou lendo, por exemplo, sei lá, O Homem da Multidão, do Edgar Allan Poe. O Homem da Multidão. Um texto lá de 1840, isso mesmo, 1840. Olha que interessante essa edição aqui da Dark Side. Ela vem toda cheia de elementos sígnicos que remontam ao universo do Edgar Allan Poe, que é sempre um universo marcado pelo mistério, pelo imponderável, pelo fantástico, pelo medo e etc. Então, poxa, O Homem da Multidão, eu comecei a ler esse texto, eu vou anotando coisas, reparem bem, olha como que o meu livro é todo anotado. Por que eu faço isso? Primeiro, porque eu dialogo com o texto. Enquanto eu estou a ler o material, eu vou dialogando, conversando com ele, eu vou anotando coisas que me vêm à cabeça. Eu acho que uma das prerrogativas básicas para se escrever um artigo acadêmico, por exemplo, é você, inicialmente, ler o material que servirá de base para que você desenvolva suas reflexões. Ah, professor, mas é claro que a gente tem que ler. É claro que a gente tem que ler. O problema também é que muitas pessoas têm preguiça de ler. Então, o que acontece? O processo de escrita não vai surgir do nada. Trata-se de um nascimento que vem lá das origens, ou seja, as origens, começar a ler o material. Aí você começa a ler o material e começa a dialogar com esse material, começa a anotar coisas. Quer um exemplo? Vamos lá. Deixa eu ler um trecho aqui do conto. Olha que interessante, né? Vamos lá. A grande maioria de pedestres ostentava um ar confiante e objetivo. E parecia ter um único pensamento: abrir caminho na multidão. Franziam as frontes e lançavam olhares inquietos, mas não demonstravam sinais de impaciência quando eram empurrados uns contra os outros. Apenas ajeitavam as roupas e seguiam apressadamente seu caminho. Outra vasta parcela da turba era composta por pessoas que se movimentavam agitadas, com rostos afogueados, falando e gesticulando sozinhas, como se a própria concentração de indivíduos ao seu redor aumentasse sua solidão. Quando eu li esse trecho, eu fiz uma ligação com outro texto do Baudelaire, que é um poema intitulado A Uma Passante, que na tradução do Ivan Junqueira começa mais ou menos assim: a rua ao entorno era um frenético alarido. Ou seja, esse alarido, no que tudo indica, foi provocado pela quantidade de passantes. Quando eu leio o Edgar Allan Poe, eu faço um link direto com Baudelaire. Por que eu faço isso? A gente sabe que existe toda uma correlação na literatura entre o Baudelaire e o Edgar Allan Poe no que se refere ao modo como eles viveram a transição para o
o moderno, vamos colocar assim, se adensando enquanto um local repleto de pessoas, com uma multidão se proliferando e o artista, o escritor, tendo que ir ao encontro dessa multidão, ele tendo que sair do seu castelo, da sua torre de marfim e ir ao encontro da multidão. Isso é uma questão muito interessante. Então, quando eu leio o Edgar Allan Poe, quando eu pego aqui para poder tomar contato o homem da multidão, uma das primeiras coisas que me vem à cabeça é isso. Aí eu faço uma anotação. O que essa multidão representa? Um novo, um moderno? Tudo é novo. O que isso quer dizer? Moda como um espelho do comportamento e por aí vai. Isso aqui eu estou mostrando para vocês no sentido de que a gente deve ler o texto, conversar com ele, dialogar com ele, a fim de extrair o material a ser colocado em xeque. E vejamos, recentemente eu escrevi um artigo sobre o romance da Laura Esquivel, Como Água para Chocolate. Então, aí uma coisa que eu fiz, primeiramente, eu fui anotando, eu fui realizando várias anotações. Então a minha interpretação, ela foi se adensando através dessas várias anotações. Estão todas elas aqui porque no Kindle, na modalidade e-reader do Kindle, o que acontece? A gente consegue, depois de fazer todas as marcações e todas as anotações, a gente consegue imprimir todo esse material. Então isso é uma questão muito boa aí para a gente poder trabalhar, que eu acho. Aí, o primeiro passo é esse. O segundo passo, para mim, é pensar no que a gente pode potencializar do romance em termos de temas a serem desenvolvidos. Então vejam vocês, primeiro a gente pensa nos temas. Eu normalmente faço assim, o que a gente vai colocar para vocês aqui não são regras, são tentativas de compartilhamento de formas de se escrever um texto acadêmico, vamos colocar nesse sentido. O que eu faço? Dentro desse momento inicial, uma coisa que geralmente eu costumo fazer é um mapa mental. O que é um mapa mental, professor? É você pegar um papel e começar a escrever todas as possibilidades que lhe vem à cabeça acerca do que fazer a partir daquela leitura, o que fazer em termos de possibilidades temáticas. Eu normalmente faço assim, eu coloco no centro, artigo, como água para chocolate, é o tema. Aí eu faço uma setinha, aí coloco tema principal, e faço uma outra setinha e coloco tema secundário. Normalmente são 2 temas secundários que eu costumo desenvolver. Então a gente tem um tema principal e 2 temas secundários. E numa outra partezinha do mapa mental, a gente vai desenvolvendo ali o que seria a parte teórica, porque aí, a partir do que você vai colocando em termos de tema central e temas secundários, você vai precisar de uma ajudinha na parte da teoria para poder fundamentar aquilo que você está desenvolvendo.
Ah, professor, mas como que a gente faz isso? Bom, não há fórmula para isso. Normalmente, isso entra em consonância com aquilo que vocês estão desenvolvendo em termos de pesquisa na faculdade, por exemplo. Volto a dizer, eu estou comentando aqui com vocês sobre modalidades de se desenvolver um pontapé inicial aqui num texto acadêmico, etc. E eu estou tentando estabelecer aqui o seguinte: o ponto de partida se dá com a leitura inicialmente, com o diálogo que fazemos com essa leitura. A gente não precisa ler tudo para depois dialogar. Não, a gente vai lendo e vai dialogando, a gente vai lendo e vai anotando. Um exemplo ali que eu dei do Edgar Allan Poe vai muito nessa direção. O segundo exemplo aqui da Laura Esquivel, Como Água para Chocolate, também foi nessa direção. Eu fui lendo, à medida que eu estava lendo, eu estava anotando. E essas anotações estão me servindo de base agora para organizar este mapa mental. Agora, o mapa mental, ele tem que ter, seguindo os procedimentos formais, digamos assim, de cada artigo, né? Os componentes de cada artigo. De cada artigo, não, do artigo. O que vem a ser isso, professor? Componente do artigo. Nós temos que ter o tema, nós temos que ter as hipóteses, nós temos que ter uma fundamentação teórica, a gente tem que organizar uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, tem que ter o referencial bibliográfico. Isso vai formando, né, o corpo do artigo. Num primeiro momento, nós estamos aqui tentando sair do zero. Como que a gente pode fazer isso? Partindo do início. Que início é esse? Leitura e diálogo, e logo em seguida um mapa mental. Ah, professor, mas como que é esse mapa mental? A gente não está entendendo isso. Vou tentar colocar para vocês de forma clara aqui. Bom, como que eu fiz o mapa mental desse artigo que eu escrevi sobre a Laura Esquivel, Como Água para Chocolate? Eu pensei num tema principal, que seria o tema dos signos que a Laura Esquivel trabalhou no romance que ela escreveu. Os signos associados à comida. Então, de um lado a gente tem lá, tema principal, signos ingredientes, que seriam signos comida, o que representam, a questão das receitas, como tais signos são transpostos para o filme, porque teve um filme, fizeram um filme aí baseado na obra. Qual o momento mais importante em que o signo, um determinado signo, é mencionado? Fazer quadro comparativo, anotações no sentido de realizar uma ilustração daquilo que a gente poderia fazer em termos de desenvolvimento. Tema secundário. Ah, qual vai ser o tema secundário? Eu coloquei como tema secundário: representação das mulheres através da oralidade, fala das personagens. Confesso a vocês que eu mudei um pouco isso na escrita do artigo. E isso pode acontecer quando a gente começa com uma ideia. Essa ideia pode se transformar a partir do momento em que a gente começa a desenvolver o texto. Enfim, um outro tema aqui secundário que eu coloquei: representação dos homens através da oralidade, fala dos personagens. Eu também mudei isso aqui.
Qual é o objetivo, então, aqui com essa inserção do mapa mental? É de termos uma espécie de organização inicial para a gente não se sentir perdido. Porque o pior momento, pelo menos para mim, o pior momento da escrita de um artigo, pelo menos para mim, é a introdução. A introdução tem todo um caminho ali para poder gerar a introdução, que é um texto importantíssimo dentro do artigo, porque através da introdução, o que acontece? Eu vou introduzir a professor, mas caramba, que coisa mais óbvia. Pois é, as palavras dizem o que são, Platão já nos sinalizou isso. Na introdução eu vou introduzir o quê? Eu vou introduzir o meu tema, eu vou introduzir as minhas hipóteses, eu vou abrir caminho para o início da discussão. Então, quando a gente tem essa coisa do mapa mental preparado, isso pode nos ajudar muito na elaboração das questões, inclusive que serão abordadas na introdução e plenamente desdobradas, aí sim elas serão amplamente trabalhadas no desenvolvimento. Bom, hoje, agora, neste exato momento, o que eu quero com vocês é deixar sinalizado, então, a importância dessa questão da leitura do texto que vai te servir de base, do diálogo que a gente pode fazer com esse texto, e do modo como, a partir disso, podemos começar a escrever um esboço daquilo que a gente vai desenvolver. Que esboço seria esse, professor? O esboço é nada mais, nada menos que um mapa mental. Deixa eu ler aqui um trecho. Deixa eu escolher um trecho aqui que eu demarquei como água para chocolate. Vamos lá. Olha, foi então que ela entendeu como uma rabanada fica ao ser mergulhada em óleo quente. O calor que invadiu seu corpo era tão real que temeu que, assim como a massa de farinha, ovos e leite ao fritar, começassem a sair borbulhas de todo o seu corpo, pelo rosto, estômago, coração, seios. Então, quando eu bati o olho nisso aqui, já que eu pretendo trabalhar com questões da semiótica, pretendi trabalhar com questões da semiótica e realmente trabalhei, quando eu bati o olho aqui, eu tive a seguinte ideia. Percebia a personagem, a protagonista Tita, ela percebia o mundo pelos signos da culinária. Ela sentia o mundo ao seu redor através das receitas, através dos ingredientes. E eu chamei de signo ingrediente os elementos principais de cada receita que acabariam por serem potencializados ao longo do preparo que a Tita fazia desses pratos. Então isso acabou meio que desenvolvendo inúmeras potencialidades no romance em si, né? Na maneira como os personagens foram se desenvolvendo muito a partir disso. Então essa é uma questão, uma ideia que eu tive, correlacionando o romance com a noção de signo ideológico e etc., eu tive a partir da leitura que fiz e do momento de reflexão acerca daquela leitura feita. Então, gente, depois desse momento inicial, depois de sentarmos e analisarmos tudo, de pensarmos no que desenvolver ou não, é que a coisa vai
fluindo, digamos assim. Então, tem gente, inclusive, e eu já cansei de fazer isso, que começa, sabe como, escrevendo um texto? Começa pensando no título e numa epígrafe para esse texto. E a partir dessa epígrafe desenvolve o primeiro parágrafo da introdução. Isso é uma questão muito bacana também da gente poder pensar. Olha que interessante. Elaboro o título tem que conter o âmago do desenvolvimento do texto em questão. Ele tem que transmitir uma mensagem muito bem direcionada acerca daquilo que eu fiz. Normalmente, nos textos acadêmicos, a gente coloca um título e um subtítulo. Um título, 2 pontos e um subtítulo, não é assim? Então, aí a gente pensa numa epígrafe para poder colocar ali e ser o grande ponto de partida daquilo que a gente vai desenvolver. E tem gente que quando chega no final do texto, lá na conclusão, retoma a epígrafe para fechar também, como se tudo tivesse uma organização. Na verdade, tudo tem que ter uma organização, né? O texto acadêmico ele é um grande quebra-cabeça, onde as peças estão todas encaixadas e por aí vai. Bom, este foi o primeiro momento aqui que a gente tentou apresentar para vocês. A gente ainda vai continuar com alguns vídeos sobre isso. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, manifeste aí. Volto a dizer, não existe receita de bolo, isso tudo aqui é possibilidades. São tentativas da gente sair do zero, da inércia, e colocar também a procrastinação de lado, né? Porque essa palavrinha ela é complicada, mas ela tem um peso gigantesco em todo mundo que precisa escrever, em todo mundo que necessita, né? Entregar alguma coisa. Mas eu sempre me lembro do Luiz Fernando Veríssimo, em que tem uma determinada passagem lá, ele dizendo, poxa, a minha musa inspiradora é o prazo. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Um grande abraço para vocês.